Henker que vive duas vezes. Capítulo 554. Cronos, 4. Hahaha, todo mundo estava gritando, herói, isso e, herói, aquilo. É verdade mesmo. Você é um verdadeiro herói. Ignorando o olhar respeitoso de Shannon, Yon-Woo desceu ao chão. Naquele momento, Hércules avançou e o abraçou. Infelizmente, Hércules era uma cabeça mais alto que Fante e seus músculos eram tão sólidos que era como se ele estivesse coberto por uma armadura pesada. Na verdade, esses eram os mesmos músculos tremendos que ajudaram a abrir buracos em Typhon momentos atrás. Fôlego. Estou sem fôlego. Yon-Woo pensou que seu corpo iria quebrar e se desintegrar. Ele até considerou a possibilidade de Perséfone ter enviado Hércules para assassiná-lo. Aen, o rei do submundo parece estar passando por momentos difíceis. Talvez você devesse deixá-lo ir para que possamos conversar. Um dos tenentes de Hércules tossiu. Hahaha, ele deve ter se cansado depois de uma luta tão feroz com Typhon. Hércules sorriu abertamente e soltou Yon-Woo, batendo nas costas de Yon-Woo para mostrar seu agradecimento. Sua mão era do tamanho da tampa de uma panela usada para cozinhar alimentos para batalhões inteiros. Ban, por que nosso herói parece tão cansado? Você é muito mais fraco do que parece, não é? Não posso permitir que isso continue. Devo comprar alguns bons remédios para fortalecer sua constituição. Yon-Woo estava em seu estado atual puramente por causa da força bruta de Hércules. Mas os apertos e espancamentos de Hércules o impediram de dizer qualquer coisa. Ele já estava começando a sentir enjoo e náusea. De onde diabos vem a força dele? Mesmo que houvesse uma lenda de que Hércules era o mais poderoso entre os descendentes de Zeus, Yon-Woo também era um talento notável que derrotou Typhon. Yon-Woo poderia suportar a maioria dos choques físicos, mas a força bruta de Hércules e além de tudo que ele já havia enfrentado antes. Ouvi dizer isso há pouco tempo. Ele até substituiu Atlas, que teve que sustentar o mundo como punição por seus pecados. Então talvez ele seja naturalmente forte? Tudo o que Yon-Woo conseguia pensar agora era em como fazer a mão de Hércules. Infelizmente, Hércules não deu sinais de parar. Antes mesmo que Yon-Woo pudesse salvar Atena e os outros, ele pensou que todos os seus ossos poderiam quebrar. Ele franziu a testa tão profundamente que a pele entre as sobrancelhas se arrepiou. Falhou, Hélios. Theia convocou todos os titãs espalhados pelo Tártaro para o templo do rei do submundo. Ela estava preocupada com o silêncio do rádio de Hélios e então recebeu um relatório de uma de suas filhas, Selene. Sua expressão endureceu depois que ela ouviu. Sim, mãe, encontramos vestígios dos sacrifícios que Hélios ofereceu perto do cadáver de Cronos. Mas nada mais. Isso não faz sentido. Theia bateu com o punho na mesa. Hélios era seu filho insubstituível. Ele era uma criança talentosa que já possuía o domínio do sol antes que Apolo o tirasse, e Theia acreditava que um dia ele ressuscitaria os titãs e os levaria à glória. Aquela criança se sacrificou para ativar o tempo de Cronos e reiniciar o relógio de Cronos. E ainda assim, uma pessoa tão talentosa e corajosa teve uma morte tão fútil e canina. Sem nada para mostrar, a alegria que sentiu ao ouvir sobre a morte de Tifão e as perdas de Perséfone durou apenas um breve momento. Theia conseguiu suprimir a raiva que subia por seu corpo. Se ela pudesse seguir seu coração, ela levaria os titãs até Cronos e procuraria por Hélios, que ainda poderia estar vivo em algum lugar. Zing. De repente, um portal se abriu ao lado de Theia e Selene. Um homem de meia-idade com rosto ansioso apareceu. Era Hyperion, Theia e o pai de seus filhos. Embora ele não tenha obtido a posição de Deus Supremo dos Titãs, ele ainda era o deus de mais alto escalão por causa de seu formidável poder de luta. Ele também serviu como deus da guerra e liderou as forças de Titã. Esqueça Hélios por um momento. Os bastardos dos gigantes estão tentando descer. Theia assentiu. Esta foi a razão pela qual ela reuniu os titãs no grande templo do rei do submundo. Ela sabia que os gigantes aproveitariam para atacar. A recém-entronizada Perséfone nunca permitiria que alguém abaixo dela jogasse lama em seu rosto. Mesmo que Hades a tenha banhado com amor inabalável, Perséfone nunca abandonou o rancor que sentia por Hades depois que ele a forçou a viver com ele. Esta era Perséfone e, não importa quanto tempo passasse, ela nunca esquecia seus rancores e sempre buscava vingança. Enquanto o cadáver de Cronos permanecesse, era óbvio que ela tentaria retaliar. Junto com os gigantes, ela provavelmente também traria as forças da Mãe Terra para derrotar os titãs. Tudo agora dependia de Asgard e Yon-Woo. Por enquanto, devemos nos concentrar na defesa. Theia acreditava que se conseguissem bloquear o primeiro ataque, a independência dos titãs estaria garantida. Perséfone não poderia se concentrar em lutar contra os titãs para sempre. Mesmo que ela tivesse um acordo de cessar-fogo temporário com Yon-Woo, suas costas coçariam demais para manter o acordo fora do prazo. Ufa, Theia soltou um longo suspiro. Se seu plano tivesse funcionado, ela já teria acordado Cronos, aumentado ainda mais os poderes dos titãs e dominado os gigantes. No entanto, parecia que eles teriam que esperar um pouco mais. Reúna suas tropas. Todos devem se mobilizar. Os olhos de Theia brilharam com uma luz intensa. Com isso, uma guerra em grande escala entre os titãs e os gigantes começou. A Sociedade Piedosa Menor que Asgard Maior que declara retirada. A Sociedade Piedosa Menor que Asgard Maior que desaprova as lutas internas dentro do Menor que Olimpo Maior que. Menor que Asgard Maior que iniciou discussões sérias sobre sua retirada.
Thor continua solicitando que menor que Asgard maior que continue sua participação. Baldur expressa seu descontentamento. Discussões sérias dentro de menor que Asgard maior que tornaram-se acaloradas devido a opiniões divergentes. Asgard estava farto do confronto entre titãs e gigantes e recuou temporariamente. Pensando que não precisavam mais participar da guerra, Agares e os outros visitaram Yon-Wu. O que é isso? O velho príncipe Neza e o amigável Erlang Shen? E Agares e Fenrir também? Vocês ganharam desconto em uma excursão em grupo? Até gigantes? Hércules olhou incrédulo para os rostos ao seu redor, reconhecendo-os de quando ainda corria pelo Olimpo. No entanto, ele não conseguia entender o que poderia fazer com que todos se reunissem neste lugar. Não importa o quanto Hércules tentasse relembrar o passado, não parecia que essa coleção de seres já tivesse se reunido assim antes. Os gigantes que ele acreditava estarem extintos estavam aqui. Assim que ele e Valdebiche se olharam, Hércules sentiu as mãos coçarem. Os gigantes deveriam ser guerreiros naturais. E Hércules queria ver quão bons eles realmente eram e se faziam jus à sua reputação de verdadeiros guerreiros. Valdebiche também sentiu a mesma coceira e olhou para Hércules, sua mão já se movendo para sua espada larga, Claymore. Claro, considerando o ambiente e o local, nada aconteceu. Os olhos de Hércules se voltaram para Yon-Wu, brilhantes de fascinação. Quanto mais eu olho para ele, mais interessante esse cara fica. No início, Hércules acreditava que Yon-Wu era apenas um herói do Tártaro. Mas agora Hércules sentia que Yon-Wu já possuía a capacidade de se tornar o líder de uma sociedade celestial. Eu o quero. Hércules lambeu os lábios secos e engoliu. Claro, ele não estava se comportando assim por causa de algo como impulsos sexuais. Era porque pessoas como ele eram ávidas por talento, especialmente porque Olympus precisava dele com tanta urgência no momento. Infelizmente, as pessoas que viram suas ações só puderam vê-lo como um pervertido babando por algo que desejava. Tremer. Yon-Wu estremeceu de repente quando uma sensação de ansiedade passou por ele. Ei, guarde seus olhos doentios antes que eu os arranque, Hércules. Agares disse, estreitando os olhos. Hércules apenas bufou, nem um pouco desanimado. Não quero ouvir falar de um cara pervertido que escolheu aparecer quando criança. O quê? Agares rosnou como se estivesse pronto para atacar Hércules a qualquer momento. Ao lado dele, Fenrir também começou a latir alto como se quisesse dar a conhecer sua presença. Uau, uau, uau. Você é tão popular que deve fazer você se sentir bem. O príncipe Neza caiu na gargalhada enquanto observava os três discutirem. Ele havia retornado à sua forma humana como se nunca tivesse sido um monstro de 3 cabeças e 6 braços. Yon-Wu fingiu não ouvir. Ele nunca se importou com o que as outras pessoas desejavam ou queriam em primeiro lugar. O príncipe Neza caiu na gargalhada mais uma vez ao ver Yon-Wu tão indiferente. Primeiro, devemos discutir o que devemos fazer a seguir. Depois que todos se acalmaram, Hércules começou a falar, embora seus olhos ainda estivessem focados em Yon-Wu. Embora liderasse o maior grupo de resistentes, Yon-Wu foi apontado por Hades como o verdadeiro rei do Tártaro. Hércules reconheceu a autoridade de Yon-Wu e estava pronto para consolidar todos os sistemas sob Yon-Wu. Dessa forma, uma vez que as várias forças de resistência se reunissem, elas seriam forçadas a se curvar diante de Yon-Wu, mesmo que não gostassem. Hércules não foi o único. Diz Plutão, os resistores e até mesmo os representantes da aliança se concentraram em Yon-Wu. Como ele estava no comando agora, todos se perguntavam que plano ele tinha em mente. Depois de agradecer a Hércules com um breve olhar, Yon-Wu retribuiu o olhar e começou a falar enquanto ignorava a maneira como Hércules fazia seus músculos incharem ao retribuir o olhar de Yon-Wu. Temos muito trabalho a fazer no Tártaro. Precisamos reunir as forças de resistência dispersas e recapturar o templo do rei do submundo. Devemos também derrotar os titãs e gigantes e restaurar o Olimpo. No entanto, há algo mais urgente do que isso. Hércules antecipou o que Yon-Wu estava prestes a dizer e concordou com a cabeça com os braços cruzados. Devemos resgatar os grandes deuses do Olimpo. Imbuídas de poder mágico, as palavras de Yon-Wu eram distintas aos ouvidos de todos. Todos, incluindo Dis Pluto, cerraram os punhos. Finalmente, o momento que eles tanto desejavam finalmente chegou. No entanto, o tenente de Hércules levantou a mão para falar. O rei do submundo está certo, mas há um problema. O que é? Não sabemos onde estão os deuses de alto escalão do Olimpo ou como encontrá-los. Os rebeldes assentiram com expressões taciturnas. Eles pensaram em resgatar seus deuses muitas vezes, e se soubessem onde os deuses estavam, já teriam feito o caminho até lá. Hércules concordou e virou-se para Yon-Wu para ver se ele tinha alguma solução. Eles estão em Erebo. Quando Yon-Wu respondeu sem hesitação, os olhos de todos se arregalaram de surpresa. Erebo ficava no fundo do mundo, um lugar mais abaixo que o Tártaro. Era conhecido por devorar todos os seres, e havia um folclore que dizia que nem mesmo os elementos poderiam se formar ali. Erebus era um fragmento que caiu do grande abismo, também conhecido como escuridão. O fato de terem entrado voluntariamente em um lugar tão perigoso significava que os deuses de alto escalão estavam em apuros, e era até possível que suas existências já tivessem acabado. Se Yon-Wu estivesse certo, eles teriam que ir para Erebus imediatamente. Talvez eles possam salvar pelo menos um deus. Os olhos de Hércules estavam arregalados. Isso é verdade? Isso mesmo. No entanto,
Não sei onde eles estão em Erebus. Você tem alguma evidência? A biblioteca Shangong. Você já esteve lá? Era impossível obter acesso à biblioteca Shangong, a menos que alguém estivesse no nível de um deus supremo. Hércules ficou tão surpreso com as conquistas de Yon-Woo que tudo o que conseguiu fazer foi rir. Ele não conseguia mais adivinhar os limites de Yon-Woo, e seu desejo de obter tal talento aumentou ainda mais. Por coincidência, Yon-Woo disse secamente como se não fosse nada de especial. Ele olhou em volta. Felizmente, o conflito entre os titãs e os gigantes atingiu o clímax e Asgard decidiu recuar. Não há melhor momento do que o presente. Quero abrir a porta para Erebus imediatamente. Alguém sabe como? Ninguém respondeu à pergunta de Yon-Woo já que todos estavam ocupados trocando olhares. Hércules gemeu enquanto cobria o rosto com a mão. Até onde eu sei, Erebus sempre foi uma área ultra-secreta, mesmo no Olimpo. Então apenas os 3 deuses supremos saberiam. Aquele velhote do Hades nunca te contou? Yon-Woo balançou a cabeça. Quando ele sucedeu ao trono de Hades, ele estava sendo perseguido e não houve tempo para aprender nada com Hades. Ainda havia muitas coisas que Yon-Woo não sabia. Um vinco profundo se formou na testa de Hércules. Tenho quase certeza de que aquele velhote, Poseidon, deve ter aberto a porta para Erebus. Isso significa que só resta um outro caminho. Teremos que acordar Zeus. Espere, não, isso é impossível. Até eu, o grande Hércules, nem sei onde está aquele velhote. Se eu tivesse que adivinhar, ele provavelmente está em algum lugar do mundo celestial, e não é como se pudéssemos ir para lá agora, certo? Enquanto Perséfone e a Mãe Terra estivessem bloqueando seu caminho para os céus, o acesso ao mundo celestial seria difícil. Além disso, Yon-Woo ainda não tinha obtido as qualificações para subir ao 98 andares. No final, só restava uma opção. Então, ou assumimos o controle do templo do rei do submundo ou entramos furtivamente e olhamos os registros relacionados a Erebus. Hércules franziu a testa como se também não estivesse satisfeito com essa opção. No entanto, sem qualquer aviso, uma luz vermelha brilhante brilhou na frente de Yon-Woo. Uau! A pedido do proprietário original, foi iniciada uma transferência de propriedade. Shannon e Yeong apareceram das sombras na frente de Yon-Woo para protegê-lo. Hércules e os outros também prepararam suas armas, imaginando se seria um ataque furtivo. Parar. Yon-Woo sentiu algo e rapidamente gritou com seus companheiros, correndo em direção ao sinal vermelho. Os outros podem não ter reconhecido, mas Yon-Woo estava familiarizado com a fonte de energia. Assim que o brilho vermelho pálido desapareceu, um escudo quebrado de 9 camadas caiu do céu. Yon-Woo rapidamente o pegou antes que ele atingisse o chão. Era a Aegis, a arma de Atena, e foi devolvida a Yon-Woo. Havia um fragmento de uma palavra na superfície do Aegis. LP. Yon-Woo reconheceu instantaneamente que era um pedido de ajuda. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.